as palavras machucam mais do que o silêncio. Hoje eu quero falar sobre casamento. Muitos casamentos não acabam por falta de amor, não. Acabam por causa das palavras. Palavras ditas sem pensar, respostas duras, tom de voz agressivo com falta de educação e ironias que ferem. E com o tempo isso vai sendo tratado como algo normal, como algo comum. Grande parte dos casamentos hoje esqueceu o que é tratar o outro da forma como gostaria de ser tratado, ou com o mesmo carinho e amor que se tratavam ali quando ainda estavam namorando. Mas acredite, esse tipo de tratamento não é normal, não tem que ser tratado assim. A Bíblia diz algo muito sério sobre isso, está lá em Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Palavras podem curar, mas também podem ferir profundamente, mais que uma faca. E dentro do casamento, uma palavra mal colocada pode ser como uma faca atravessando o peito. Não deixa sangue visível, mas deixa marcas na alma. E o problema não é o que se fala, é como se fala. Muitos dizem, mas eu só falei a verdade. Sim, você falou a verdade, mas a verdade sem amor machuca. Como você disse para outra pessoa? E será que você gostaria de receber essas mesmas palavras que você disse? E a palavra de Deus ensina, lá em Efésios 4:15, falem a verdade em amor. É a forma como você vai falar com alguém. Não é só o conteúdo da fala que importa, é o jeito, é o tom, o coração por trás da palavra. E dentro do casamento, o cônjuge não é inimigo, é companheiro, é alguém que deveria se sentir seguro ao nosso lado. E aí nós temos o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê algo impressionante. Ele sabia tudo, via o coração das pessoas, conhecia os erros, as falhas, os pecados, poderia proferir palavras duras contra aqueles que não faziam o que ele ensinava, só que mesmo assim, Jesus não machucava com palavras, ao contrário. Quando ele vai lá e encontra a mulher que todos queriam condenar, a mulher adúltera, ele tinha todo o direito de julgá-la, de condená-la, com pedras na mão, apedrejá-la até a morte. Só que ele não fez isso. Jesus disse, lá em João 8:11, eu também não a condeno, vá e não peque mais. Ele corrigiu, mas corrigiu com misericórdia, confrontou com amor, ensinou sem humilhar, sem ofender, sem machucar. Jesus pensava antes de falar. Jesus sabia a hora de se calar também. Jesus usava palavras para restaurar, às vezes palavras duras, mas com amor, porque as palavras de Jesus não eram para destruir, mas para edificar, para colocar a gente para pensar, para refletir. E o casamento, ele precisa ser um lugar seguro. Hoje muitos lares se tornaram campos de batalha, campos de guerra, não por traição, não por falta de provisão, mas por causa da forma de falar. É muito sarcasmo, desprezo, ironia, gritos, indiferença. E a Bíblia orienta, Colossenses 3:19, maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. E para as mulheres, está lá em Provérbios 14:1, mulher sábia edifica o lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. Prestou atenção? Esses textos não estão acusando, estão colocando a gente para pensar. Eles alertam. Deus está dizendo, cuidado com a forma como você trata quem está do seu lado. E aí Jesus disse algo que precisa ser levado a sério, principalmente dentro do casamento, dentro da nossa casa. Lucas 6:45, a boca fala do que o coração está cheio. E se a fala está sempre dura, algo precisa ser tratado por dentro. Lá na raiz, está sobrando muita coisa ruim no coração e faltando espaço no coração para o amor, para o cuidado, para a proteção, para o perdão. E se a resposta sempre machuca, o coração está ferido, acredite. Muitas pessoas ferem porque também estão feridas, machucam porque não aprenderam a falar com amor. Só que isso não justifica, não. Não justifica a gente continuar tratando o outro com indiferença, com rispidez. Jesus nos chama para um caminho diferente. Porque o casamento não é só um contrato humano, é uma aliança diante de Deus. E por isso a Bíblia ensina, Efésios 4:32, sejam bondosos e misericordiosos uns para com os outros. E bondade começa nas pequenas palavras,
com gestos simples, ações pequenas, só que vão fazer toda a diferença. Com bom dia, um por favor, um muito obrigado. Misericórdia vai aparecer nas respostas calmas, e o respeito vai se mostrar no tom de voz que você fala. E talvez hoje Deus esteja pedindo algo bem simples, só que profundo: rever a sua forma de falar, pensar antes de responder e trocar dureza por cuidado. Antes de falar, pergunte: será que isso vai curar ou vai ferir? Isso vai aproximar ou vai afastar? Isso vai construir ou vai destruir? Jesus nunca perdeu ninguém por falar com amor. Só que muita gente está perdendo relacionamentos por falar sem pensar. O casamento não termina quando o amor acaba, não. Termina quando o respeito morre. Palavras ficam, frases ecoam, feridas emocionais não somem com o tempo. Elas apenas alimentam um sentimento ruim dentro do coração, que, como uma semente ruim, germina, vai crescendo ali dentro do peito e se estendendo para a nossa vida, se a gente permitir. Hoje é dia de parar e refletir, de olhar para dentro, de aprender com Jesus. Não importa o que foi vivido até agora. O que importa é como você escolhe viver a partir de agora, a partir desse momento. Sabe qual que é a coisa mais difícil para o ser humano? O pedido de perdão, a humildade de reconhecer que está errado. E se você falou algo ou fez algo que você sabe que foi duro, que chegou até o coração de alguém e trouxe mágoa, ressentimento, aproveita esse momento, peça perdão, reconstrói aquilo que Deus está tentando construir na sua vida, que é um lar edificado com a palavra do Senhor. Aprenda com Jesus. E se Jesus, que tem todo o direito de condenar, escolheu amar, o que temos feito com quem dorme ao nosso lado? Com quem Deus colocou na nossa vida? Que nossas palavras sejam abrigo, não armas. Que o nosso lar seja lugar de paz e não de medo ou de guerra. E que o inimigo seja desmascarado, para a gente lutar contra o verdadeiro inimigo que tenta separar os lares, destruir as famílias, o diabo. E que a partir de hoje, desse momento, cada palavra dita no casamento seja para edificar, seja uma semente de vida. E eu vou deixar aqui uma opção de filme para você assistir. Você e seu esposo, você e sua esposa, Quarto de Guerra. Experimenta viver uma nova experiência junto com a pessoa que Deus colocou para edificar seu lar. E lembre-se, antes de falar, pense, reflita como vai chegar essas palavras até o ouvido daquela pessoa que está junto comigo e que Deus me colocou para amar.